Começa agora mais um Cinevito, que eu estou esperando esse programa há muito tempo, porque eu vi Valentina. Eu falo de Valentina já desde o ano passado, quando o filme começou a ser exibido em festivais internacionais, e era prêmios, e era o tempo inteiro Valentina, e eu ficando cada vez mais curioso para assistir. Se eu já estava dando bola pro filme sem ver, depois que eu vi, aí era foto do filme toda hora, eu falei, gente, tá ficando até chato, já vou parar um pouco, porque... Mas enfim, estamos aqui hoje para falar do Valentina, que eu acho que é um filme extremamente importante, e não só importante, com um discurso tão necessário, mas até no meu texto, eu estava até relendo o texto que eu fiz, assim, ele traz uma narrativa de dor, mas ele também tem uma narrativa de esperança. Eu acho que isso é o que me encantou, assim, né? Fiquei muito emocionado ao longo do filme, fiquei muito irritado também, assim, tinha vontade de coisas que a gente fica chocado, né, com coisas que ainda acontecem, a gente sabe que o caminho ainda é longo, apesar de que estamos aí caminhando para uma melhora. E essa protagonista também, porque aqui, a gente já estava falando de signos nos bastidores, é outra coisa. Mas tem um carisma também que consola o nosso coração de espectador vendo o filme, né? Então, prazer estar com a Tiesa, que é a protagonista do Valentino, e o Cássio, que é esse diretor também, que tem uma sensibilidade já com outros trabalhos dele. E a gente vê cada vez mais essa tua sensibilidade, essa tua maneira de contar a história com tanta entrega e tanto carinho, né? Como é que você encontrou a Tiesa? Onde ela estava? Que você catou a Tiesa e falou, vem que você vai ser a Valentina do meu filme. Então, acho que a Tiesa é o grande destaque do filme, né? E, assim, a atuação dela maravilhosa, super premiada, e foi um presente que o filme ganhou, né? Eu acho que, enfim, o brilho do filme está na Tiesa, na interpretação dela. E para buscar a Tiesa foi um processo que durou, eu creio que algumas semanas, e a produção do filme lançou na internet um anúncio dizendo que o filme estava buscando mulheres trans, jovens e mulheres trans, para poder fazer o papel principal do filme. Então, essas mulheres podiam enviar vídeos com uma cena, enfim, que podiam improvisar em torno de uma situação, e enviaram esse vídeo, né? Então, foram várias mulheres trans do Brasil todo, mais de 50 mulheres trans enviaram vídeos, e a gente descobriu o vídeo da Tiesa. Depois disso, eu fui descobrir que ela era youtuber também, né? Mas, enfim, o que chamou a atenção foi o talento dela, não só para o YouTube, mas o talento para atuar para o cinema, né? Porque são dois registros diferentes, porque eu acho que a Tiesa, né, já tinha essa experiência de falar para a câmera, mas se jogou completamente na linguagem audiovisual, na linguagem cinematográfica. Né? Eu acho que foi um trabalho muito incrível que ela fez. E eu acho que é uma entrega de... Que elogio, hein? Você vai pro currículo, hein? Você pega essa página, edita e coloca no... Mas eu acho que, claro, um filme são várias camadas. É roteiro, é direção de arte, é fotografia, é a direção, é a produção e é o elenco. E eu acho que um elenco ele tem o poder de estragar um filme. Ele acaba com... Para mim, às vezes a gente vê sabe, fala, meu Deus, se fosse uma coisa mais potente, uma entrega maior, assim. E eu acho que o elenco do Valentina tá, assim, impecável, a começar por essa protagonista que está aqui com a gente, que realmente, além de ser muito carismática a personagem também na vida real, mas ela traz aquela menina quieta, mas também que está pronta para jogar para fora algo que está dentro dela, e ela vai para uma cidade pequena, que é transbordada em preconceito, e vive aquilo com uma força. Tiesa, como é que foi entrar nesse projeto? Você já é uma youtuber de sucesso e, como o Cássio falou, tem essa linguagem, é diferente, né? A câmera de casa, do YouTube, é muito diferente de um set. Você tem que estar ali passando uma emoção fictícia, digamos, né? É uma ficção, é um roteiro, tem fala. Então, como é que foi para você essa experiência? Foi seu primeiro trabalho como atriz, como protagonista? Como protagonista foi, mas eu vim do teatro, né? Eu fiz de 4 a 5 anos de teatro na minha cidade, só que é outra linguagem, né? Tanto é que quando eu mandei o vídeo, assim, eu sou muito insegura. Eu falei, eu não vou passar, acabou para mim. Nossa, eu queria muito, mas não vou. Aí, quando o Cássio mandou o e-mail falando que eu tinha passado na primeira etapa, eu falei, não, na verdade, eu vou chegar lá, vão ver que eu sou uma farsa, que eu não vou entregar nada. E é isso, porque a gente tem muito essa coisa de se auto-boicotar, né? E assim, e também isso vem da minha época do teatro, porque por eu ser uma mulher trans de uma cidade do interior, mesmo que fosse um grupo de teatro, mesmo que fosse uma galera um pouco mais desconstruída,
ainda existem recortes e preconceitos dentro disso. Então, eu sempre fui muito julgada e muito menosprezada dentro do teatro. E o engraçado, assim, que eu fazia papéis que não eram protagonistas, mas ou era vilã, ou era... Sabe esse lugar? Vamos botar a trans nesse lugar? Então, só que aí eu entregava, porque eu amava teatro. Então, assim, eu me jogava. Tipo, estar no palco, para mim, era... viva, sabe? Tô viva, tô... Porque na minha cidade eu não fazia muita coisa, porque eu sempre tinha muito medo e tal, e quando eu tava ali no palco era como se eu estivesse extravasando tudo que eu não podia extravasar em outro lugar. Então eu me apaixonei, assim, quando fui pro cinema, muito diferente, assim, a linguagem, mas eu me apaixonei também, porque você dá vida para outra pessoa, né? E era muito engraçado que, assim, cortava a câmera, virava outra pessoa, já ia tomar um café, já não sei o quê. Aí o Cássio, eu ficava pensando, uma hora o Cássio vai brigar comigo, que eu tô aqui conversando, não sei o quê. Aí ele tinha essa volta e eu voltava e eu... Era muito legal. E que tinha que ter, eu imagino, uma concentração também, né? Para momentos muito intensos, né? Dessa personagem, dessa entrega, né? A cena que a Valentina fala com a mãe... Olha o spoiler, pelo amor de Deus. Não, tem uma cena que as duas só se encontram para falar um negócio. É uma cena muito sensível, assim. E aí eu ficava pensando, passava pela minha cabeça, eu não vou entregar nada, é Guta Stresser na minha frente, acabou para mim, eu não vou conseguir entregar nada aqui. E aí, quando eu olho para ela, que ela vira para mim e fala uma frase assim que eu pensei, porque tipo, eu não tive o contato com a minha mãe na vida real. E aí, por mais que eu tivesse ali entregando a vida para Valentina, na hora passou assim pela minha cabeça, se eu tivesse tido esse apoio, tudo seria diferente. Amor, eu desabei, eu desabei. Eu desabei, desabei, desabei. Tanto é que a hora que o Cássio cortou, eu continuei chorando. Você lembra disso, Cássio? E Lembro, soluçando, assim, porque foi um negócio muito louco. E a Guta, perfeita, assim, porque ela não sai, né? E ela já tinha cortado e ela ali me abraçando como se a cena ainda tivesse acontecendo. Não, aquela experiência ali para mim foi... Que é inesquecível, né? Acho que a arte tem muito isso, o cinema tem muito de fazer a gente sentir, e eu imagino vocês nesse set também, porque a gente, assistindo como espectador, é algo que realmente nos toca de várias maneiras e vários sentidos. Assim como eu falei no começo, foram vários sentimentos ao longo do filme, né? E de muito amor e muito carinho por aquela história dessa menina, daquela mãe, a luta dessas duas, né? Então, Cássio, como você chegou nessa história, né? Nessa ideia de contar dessa maneira tão delicada também, tão sensível e tão real, né? Como de muita dor, sim, mas tem uma luz no fim do túnel. A gente vê, por mais que aconteça tantas situações ali revoltantes que acontecem na ficção e na vida real, como você teve essa ideia, essa vontade de contar a história da Valentina? A gente começou a pensar o primeiro longa, Vitor, há uns 7, 8 anos atrás, mais ou menos. Eu tenho uma parceria com a Érica, que é a produtora e minha irmã, e a gente sentou para tentar decidir qual que seria o tema, né, quais seriam os caminhos desse primeiro longa-metragem. E nessa pesquisa, a gente, né, nós somos LGBT, a gente queria fazer um filme que tivesse algum personagem LGBT. Inicialmente era uma história de 2 meninos gays, mas depois a gente viu que já tinham vários filmes com histórias bem semelhantes, e a gente resolveu buscar outras temáticas e outros personagens, e chegamos nessa informação que nos deixou indignado, que a maioria, né, das pessoas trans e travestis saem da escola, porque a escola é um ambiente muito hostil, né, para essas pessoas. E a gente viu que na época não tinha sido feito um filme ainda sobre a questão, e achamos importante, assim, aprofundar na pesquisa, né, fazer entrevistas com pessoas trans também, incorporar pessoas trans desde a pesquisa, desde o roteiro, seja como pesquisadores e pesquisadoras ou consultoras. Então, a gente começou a mergulhar nessa realidade através de uma pesquisa que foi séria, e depois dessa primeira fase de pesquisa, a gente começou a escrever a primeira versão do roteiro. E uma coisa que a gente tinha certeza, Vitor, é que era importante ter o pé no chão, ter o pé na realidade, e falar sobre essas questões difíceis que as mulheres trans enfrentam na vida real, né? Eu acho que é importante mostrar a realidade para gerar discussão na sociedade mesmo, seja na mídia, seja nas escolas, para tentar avançar, né? Melhorar a situação dessas pessoas. Ao mesmo tempo que a gente tinha um pé na realidade, que é importante, a gente queria fazer um filme que também pudesse ser assistido por pessoas mais jovens, né? Por adolescentes, pessoas de segundo grau, e mesmo pelas famílias, sabe? A gente queria que
que o filme também trouxesse certa leveza, balancear esse pé na realidade, que é muito importante para a gente, que é o principal, mas também que desse o recado com certa leveza e trouxesse uma esperança no final. Porque a gente precisa de esperança hoje em dia, né, Vitor? Eu acho que, né, tá tudo tão pesado para todo mundo, governo, pandemia, para as pessoas trans também já era complicado, mesmo antes de tudo isso que a gente está vivendo, né? E estão vivendo um peso maior ainda, né? E eu acho que o filme tem essa possibilidade de, pelo menos, tentar trazer um pouco de esperança, sabe? Tá difícil? Tá. Mas pensar que existem futuros possíveis que são futuros mais esperançosos, né? Eu acho que o filme tem essa preocupação também. Droga, vai começar tudo de novo. Você não vai sair por aí inventando coisa não, né? Acho que isso é muito necessário também, porque o nosso cinema brasileiro é muito diverso, a gente fala muito de diversidade, só que às vezes as histórias estão começando a ficar num lugar comum. Claro, temos obras muito importantes, sim, que fizeram sucesso aqui, lá fora, e quebraram muitas barreiras e paradigmas, tanto aqui dentro, e chegaram aí aos streamings, a grandes bilheterias, histórias LGBTs, mas aí a gente começou a andar talvez num lugar comum de contar essas histórias, sempre com tristeza. Sim, a gente passa muita tristeza e muita dor, mas a gente faltava aquela dose de esperança, né? E agora o Valentina chega aí finalmente aos cinemas, depois de fazer uma trajetória linda pelos festivais. Essa foi premiada, inclusive, na Mostra. Foi na Mostra? Foi também, né? E no Outfest, que é um dos maiores, né, festivais LGBTs do mundo, assim. Qual é a expectativa de vocês agora de ver Valentina? Tiessa, você... Agora você vai se ver na telona. Não sei se você chegou aí a alguma sessão presencial. Não, ainda não. Nossa, estou muito ansiosa, porque eu acho que vai ser um choque, assim. Porque era meu sonho de vida. Eu já tinha falado isso pro Cássio. Era meu sonho, assim, estar no cinema. Meu sonho. Sonho, assim, se você me perguntasse qual o seu top sonho, eu ia falar, fazer um filme. E aí, a hora que eu ver isso num cinema, talvez eu vou dar uma surtadinha. E aí, haja terapia. E assim, ainda mais por ser uma mulher trans, do interior, assim, além de ser do interior do país, interior de Goiás, sabe? Onde as oportunidades são quase nulas. É isso. Vamos. Ai, meu Deus, ansiosa. Uma curiosidade que a gente estava conversando aqui, antes até do Cássio entrar, que a Tiessa é de Catalão, que é uma cidade onde foi filmado, inclusive, o Vento Seco, que é um filme também que estava em cartaz nos cinemas também, super potente. Cássio, para você agora, depois de passar, eu lembro que o Cássio viu, né, uma sessão presencial, né, porque eu acho que eu acompanhei no Facebook, vocês chegaram, né? Na Índia. A gente foi para a Índia, Como é que foi a recepção de um filme brasileiro na Índia? Enfim, nos outros festivais, né, do mundo todo. Sim, como é que... sim. Então, a gente começou no Outfest, que foi o primeiro festival, né? Foi em Los Angeles, mas aconteceu virtual. Nada mais, nada menos que começar no Outfest, que eu acho que já é uma... Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Ao mesmo tempo, é estrear um filme no contexto de pandemia, né? Que a gente preparando esse filme tem anos, aí chega achando que vai lançar nos cinemas, nos festivais, mas numa sala de cinema. E aí a gente tem que montar um quebra-cabeça novo e tentar entender onde que vai ser a estreia, como que vai ser, e arriscar, né? Eu acho que foi um risco, assim. Acho que todos os produtores e festivais que estão fazendo, né, os eventos na pandemia, eu acho que são muito corajosos, né? Porque nunca tinha acontecido isso antes. Então, a gente correu o risco de estrear num festival online e praticamente todos foram online até agora. Primeiro o Outfest, depois foi a Mostra daqui de São Paulo, que foi uma experiência maravilhosa também. Depois o Mix Brasil. E no exterior, vários, né? No exterior, vários online. E sempre, assim, apesar de não ter aquele retorno imediato de uma plateia, né, cheia, né, que geralmente é um retorno mais caloroso, a gente teve retornos, seja via Twitter, Instagram, e também nas conversas que a gente tinha, né, de Q&A com a organização dos festivais. E o primeiro festival que a gente exibiu presencial foi na Índia, o Festival de Cinema da Índia, em Goa. E foi maravilhoso, porque a gente achou que ia ser uma sala menor, sabe? E ainda estava no contexto da pandemia, mas na Índia ainda não estava tão complicado quanto está hoje. Estava um pouco mais ameno, todo mundo de máscara, claro. Mas a gente estava esperando uma sala de 200 lugares, né, com 50 pessoas, alguma coisa assim, contexto de pandemia. E eu e a Érica, que é a produtora, entramos numa sala de 500 lugares e praticamente lotada, né? A gente assustou,
porque tinha muito tempo que a gente não tinha essa experiência. Mas, enfim, foi a primeira vez que a gente, né, todo mundo de máscara, a gente assistiu nesse festival o filme. Foi emocionante e, ao mesmo tempo, numa cultura diferente, né? Porque a Índia, até pouco tempo, ser LGBT era crime, né? Isso é coisa recente, né? Que a lei mudou na Índia, né? Então, assim, foi num país ainda conservador, mas que teve abertura para o filme foi aplaudido, as pessoas foram conversar com a gente depois da sessão, os jornalistas repercutiram também o filme, eu acho que foi importante, assim, né? Eu acho que foi um momento foi crucial para a carreira do filme. Imagina, na Índia, né? Essa experiência incrível também de voltar ao cinema, né? Tiesa, para você, qual é o maior ensinamento assim, que o filme te deixou, essa sua experiência, né? Quando você, assim, último dia de filmagem, você voltou para casa, foi pro hotel, sei lá, não sei se teve festinha depois. Aliás, saudades, festas de cinema, de festivais. Com certeza. Como é que foi, assim, quando você terminou o filme, sei lá, agora eu vou usar uma frase, passou um filme pela sua cabeça de, meu Deus, eu fiz um filme, eu vou pro cinema contando uma história muito importante e necessária. A ficha demorou para cair? Ou ela caiu já no set? Ou não caiu até hoje? Não caiu ainda. Eita. Vai cair, gente, vai cair a conexão da Tiesa nesse momento. Foi muita emoção, foi muita emoção. Peraí, só um minutinho. Não caiu ainda a ficha? Não, nem um pouco. Sei lá, parece que... Não sei, gente. Inclusive, isso é assunto de terapia. Eu falei, já era para ter caído a ficha. Mas eu não acho que caiu. vai cair quando você entrar na sala de cinema e aí Pode olhar ser. pro telão, Sim. pra telona, Sim. assim, né? Igual esses prêmios, eu fiquei assim, gente, tipo, eu tava acostumada a ser do interior, onde as pessoas menosprezavam, onde as pessoas não acreditavam no meu trabalho, tanto é que um diretor de teatro uma vez falou para mim, isso foi muito... Eu tenho essa cena muito vívida, assim, na minha cabeça, que ele falou, você não vai chegar a lugar nenhum como atriz, é muito ruim. Aí, eu tava acostumada com isso, aí, de repente, eu fico... Aí, se eu fosse você, pegava o seu prêmio, ia até na casa dessa pessoa, batia na porta e deixava assim, só mostrava os prêmios para ele, assim, sabe? É tipo assim, amor, um beijo transfóbico. Eu acho tão bizarro isso, vindo de uma pessoa da arte, ter a força de poder destruir, porque daquele momento você podia falar, realmente, eu não quero mais e nunca mais. Mas é engraçado, porque, assim, eu sempre fui muito de, tipo, levando as porradas da vida, isso nunca me fez baixar a guarda. Pelo contrário, isso me dava muito mais motivo para eu ir para a luta. Eu tenho uma arte em áreas, então eu vou para a luta, eu estou em constante guerra. Quanto mais guerra, para mim, melhor, assim, nesse sentido de, tipo, então eu vou continuar aqui. E eu sempre tive eu vou falar, amor, você pode falar isso aí, você pode tentar me derrubar, mas eu vou continuar aqui. Se não der certo, não deu, mas se der, um beijo. E tentou, sempre, né? Assim. Tentou, foi atrás, velho. Eu acho que a gente só tem que desistir quando realmente a gente percebe que, enfim... Eu acho que a gente só tem que desistir quando estiver debaixo da terra. Eu vou até encerrar, vou até sair daqui que agora... Mas, Tiesa, deixa então, qual é a sua mensagem agora, você chegando a lugares que a gente não via antes, mulheres trans alcançando esses lugares por questões extremamente preconceituosas de pessoas que não permitiam enxergar o outro de uma maneira igualitária, né? De uma questão tipo, somos todos iguais, independente do que a gente quer ser ou vai ser, enfim, a não ser que você seja mau caráter, que você mate alguém, sei lá, aí é outra história, né? É uma outra análise. Mas agora, pelo que você gosta, pelo que você quer ser, é revoltante a gente pensar que as pessoas ainda se incomodam com o amor de qualquer... Por quê? Por que as pessoas não podem amarem? Por que elas não podem ser felizes juntas com... Se eu quiser casar com a minha caneca, eu vou casar, entendeu? Então, assim... Deixa, né, as pessoas, deixa. Isso nunca entrou na minha cabeça, assim, porque eu acho que quando você está mais focado na sua vida e tentando conquistar as suas coisas, a vida do outro é só do outro. O que te importa? E aí isso não entra na minha cabeça, porque assim, o que me importa é que fulano tá beijando fulano, ciclano tá beijando ciclana e ciclana tá beijando ciclano.
que isso me importa? Isso nunca entrou na minha cabeça, assim. Mas aí, se a gente for falar, né, sobre história, política, religião, a gente pode, mas aí eu prefiro ficar, ó, aqui, ó. A gente faz um outro programa, né? A gente faz um outro especial. Cássio, para você, assim, qual é a sua mensagem que você deixa agora também com Valentina chegando aos cinemas, dessa sua trajetória já no cinema também? Seu talento a gente já acompanha, já admira. Se você fosse analisar toda a sua trajetória e agora chegando com o seu longa nos cinemas. Sim, eu acho que é uma trajetória de muito tempo, sabe, Vitor? Eu comecei a trabalhar na área já tem 20 anos como assistente de produção, depois assistente de direção, depois dirigindo os curtas. Então, assim, Valentina chega depois de 20 anos, que da primeira vez que eu pisei num set de filmagem, vamos dizer assim, né? Então, acho que tem, assim, essas vivências de antes, essa experiência e os aprendizados, com certeza, se refletem em Valentina. E, ao mesmo tempo, eu acho que é importante, assim, quando a gente vai fazer um curta ou um longa, a gente ter humildade para saber que a gente não sabe muito sobre aquele projeto que vai acontecer, sabe? Tem que encarar o projeto como se fosse uma escola mesmo, assim, né? Uma série de aprendizados e de descoberta também, né? Eu vejo o cinema muito isso, assim, como cada projeto como uma oportunidade para aprender sobre determinado tema ou então para explorar determinado tipo de linguagem, né? Seja cinematográfica e, enfim, estilos de roteiro também, né? Gêneros, eu acho que é importante. Eu tenho vontade de fazer outros filmes também de outros gêneros, né? Eu acho que, né, já partindo para o próximo, assim, já estou começando a escrever, mas eu acho que Valentina trouxe, assim, muito aprendizado, principalmente no sentido de que é possível fazer um longa-metragem. Eu acho que antes de fazer o primeiro longa, eu tinha um certo medo, assim, será que eu vou dar conta, né? Tudo bem, os curtas são 7 dias de filmagem, 15 dias no máximo, mas longa é um projeto, demanda, né, anos de desenvolvimento, semanas de filmagem, e eu acho que eu aprendi que é possível, sabe? A gente pensar, assim, o que tem que fazer naquele dia para poder, enfim, é um dia por vez, e eu acho que me trouxe um pouco mais de coragem, sabe? Para encarar outros longas e outros projetos, né? Quem sabe também série. Acho que trouxe muito aprendizado e vontade de continuar fazendo. Continuem, né? Vocês dois continuem fazendo, continuem no cinema para vocês aparecerem mais aqui no Cinevito, para a gente conversar mais, porque por mim eu já ficava a tarde inteira aqui batendo papo, para saber bastidores de Valentina. Foi um prazer falar com vocês, esse encontro ainda que virtual. Eu espero que em breve a gente possa se encontrar em algum festival, em alguma sessão. Se eu for numa sessão de Valentina e ouvir alguém gritando, eu já sei que é a Tiesa que vai estar lá emocionada. Pode ser que sim. Fazendo um escândalo aqui em São Paulo para ver o Valentina. A gente queria convidar todos para verem Valentina nos cinemas dia 19 e lembrar que é obrigatório usar máscara, né? Os cinemas estão com protocolos também por causa do Covid, né? Ir ao cinema, mas ir com responsabilidade também, né? Vai, Tiesa, deixa seu recado. Primeiro eu quero agradecer pelo convite de estar aqui. Segundo, que eu quero convidar todo mundo agora, dia 19, para assistir esse filme que está muito lindo, que fala a história de uma menina trans, que eu acho ela muito corajosa, ela tem muita força, assim. Quem dera se quando eu tivesse começado a minha transição, tivesse um filme desse para eu assistir, para ter me dado essa força que a Valentina passa. Eu falo que a gente é muito parecida, mas a gente é parecida hoje. Eu, antigamente, a Valentina seria assim uma fonte de inspiração para o começo da minha transição. E é um filme muito lindo, onde vai falar sobre amor de mãe, e é extremamente importante, inclusive no país que a gente vive. Então, assista. Muito obrigada. Arrasou. Valeu, obrigado, parabéns aí pelo trabalho de vocês. Que Valentina faça ainda mais sucesso, fez em festivais e agora também nos cinemas, e que toque o coração aí de muita gente, até os corações mais gelados e mais frios. Aí eu não vou falar o signo, porque aí já é outro programa também. Eu não vou falar. Vitor, obrigado pela divulgação, obrigado pelo espaço para divulgar. Voltem sempre, viu? Pode chamar que a gente vem. Beleza. Valeu, obrigado. Obrigada, gente. A gente vai com você, tá bom? Não precisa. Deixa que eu vou sozinha.